Minha querida irmã, meu querido irmão, hoje, domingo de Páscoa, dia 31 de março, eu tenho a grande alegria de estar comemorando esta data junto com você. Eu quero dizer para você que é uma alegria estarmos juntos nessa festa tão bonita da nossa fé cristã. Jesus ressuscitou. É a grande novidade para a humanidade que nós podemos testemunhar a tantas pessoas que precisam saber dessa verdade e tomar consciência do que significa professar fé na ressurreição. A vitória de Cristo é a nossa vitória. Ontem eu presidi a missa em Coroatá da Vigília Pascal e como é importante ver essa liturgia, vivenciar, falando sempre da história da salvação, que Jesus é o centro dessa história e que mudou a história com a sua morte e ressurreição. Hoje continuarei também em Coroatá, onde presido a Santa Missa na Catedral, junto com este povo tão querido desta diocese. Vamos agora meditar o Evangelho de João 20, 1-9. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado no lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Meu querido irmão, minha querida irmã, nós devemos tomar consciência de que essa boa notícia da ressurreição, ela não foi rapidamente vivenciada. Foi um processo. As mulheres, elas, de manhã cedo, no domingo, elas foram ao túmulo, bem de madrugada. Com certeza, elas estavam abaladas com a morte de Jesus. Elas estavam sofridas e a saudade fez com que elas fossem lá ao túmulo para ver o lugar dos mortos. Só que chegando lá, elas tiveram a surpresa: o túmulo estava vazio. E assim as mulheres são as primeiras testemunhas da ressurreição. Maria Madalena é chamada apóstola dos apóstolos,
porque ela foi anunciar aos apóstolos que tinha visto o túmulo vazio. E aí hoje aparecem os dois, Pedro, João. Pedro chega depois ao túmulo, João chega mais cedo, ele era mais jovem, ou talvez tivesse mais intimidade com Jesus. O certo é que quando Pedro chega, ele vai entrar no túmulo e vão fazer aquela afirmação importante. Ele viu e acreditou. E é isso que nós temos que fazer na nossa vida. Acreditar que Jesus, ele ressuscitou. E agora ele está tão perto de nós, na nossa luta, nas nossas comunidades, no trabalho dos cristãos, no mundo em que vivemos. Celebrar a ressurreição, gente, é, primeiro de tudo, reconhecer que o mal não vence, é o bem que vence. Nada pode, de maneira nenhuma, destruir a força de Deus que age no mundo. E é por isso que nós acreditamos que este mundo tem um bom final, porque Deus não vai deixar ser destruído e danificado, que ele já está danificado pelo homem, mas sempre vai encontrar pessoas que vão ajudar a melhorar o mundo que nós tanto precisamos. Então hoje nós queremos realmente fortalecer a nossa fé. O Senhor nos chama e convida a abandonar toda forma de desilusão, desespero da vida sem fé, para abraçar a alegria da fé nos ressuscitado, que nos enche de esperança e amor, e que nós não podemos de maneira alguma ficar indiferentes sobre a realidade que nós vivemos no mundo de hoje. Nós temos que nos interessar. Por quê? Porque esse mundo é o espaço onde Deus espera a nossa ação. E a nossa fé na ressurreição faz com que a gente possa ter um futuro, ter esperança, não desistir diante das dificuldades da vida, mas continuar firme na caminhada junto com os demais irmãos, fortalecendo esse compromisso de viver um mundo diferente e cada vez melhor. As nossas comunidades, elas precisam celebrar a Páscoa de maneira muito festiva, muito digna, porque nós queremos celebrar esse acontecimento da vitória do bem. E a gente precisa experimentar essa solidariedade, esse apoio, a alegria dos irmãos onde a gente vive. Por isso que o domingo é o dia do Senhor. O domingo é o dia de nos encontrarmos como comunidade para professar essa fé em Cristo Jesus. Por isso que nós temos que valorizar o domingo, participando da celebração da missa ou da palavra na comunidade, mesmo sem o sacerdote, mas a comunidade precisa se reunir, não deixar a igreja fechada no dia de domingo por causa do futebol, por causa da chuva, por causa do sol quente. Nada disso deve impedir que a nossa comunidade celebre a ressurreição do Senhor. Que Deus lhe dê a graça de viver uma boa Páscoa que continua
não termina nesse domingo, mas vamos continuar 8 dias, como se fosse o mesmo domingo e todo o período até a festa de Pentecostes. Deus abençoe a você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.